Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de ferramentas da Web 2. Nessa aula de ferramentas da Web 2 a gente vai trabalhar o conceito de estilos herdados e de CSS externo. É uma aula importante. Então, a gente começa a nossa aula falando sobre o modelo de documento do objeto. O que é isso? O modelo de documento do objeto, ele vem do inglês Domain Object Model. É uma interface, uma interface de programação por HTML. Então ele traduz toda a sua página HTML em um objeto. Né? Então tudo que você escreveu na sua página HTML vai se tornar um objeto. Como a maioria dos eventos de página web é orientada por código não HTML. Então todas as páginas web dinâmicas dependem do DOM para exibir ou funcionar corretamente. O que quer dizer isso? Quando você cria uma página web, você cria uma estrutura de documentos que ela fica mais ou menos uma árvore, né? Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui nós temos uma página HTML com barra HTML. Então, tudo que nós temos aqui, cada caixinha dessa é chamada de nó, tá? Então, nós temos o nó da palavra HTML, ele tem dois subnós, que é o head e o body, tá? Dentro do head eu tenho o title, eu tenho metadados, eu tenho várias outras informações sobre a página, eu tenho às vezes a próprio CSS interno. E dentro do corpo da página, do body, eu posso ter cabeçalhos, H1 e H2, eu posso ter parágrafos. Então tudo que a gente escreve numa página HTML, para a gente é colocado numa estrutura de árvore, né, onde você tem nós e subnós. Isso vai ser importante para a aula de hoje, tá? Então a gente pode criar uma página HTML e fazer uma estrutura para que essa página reflita uma árvore, como a gente está vendo aqui no exemplo. Fechado? Então todo documento válido está entre HTML e barra HTML. É por isso que a raiz da árvore, esse primeiro nó, ele é o HTML. Tudo que é exibido dentro da janela do navegador está entre os conteúdos das tags body e barra body. A especificação CSS reconhece que um elemento está contido em outro e considera o elemento pai quando o elemento filho é declarado. Tal mecanismo é considerado herança. Vou repetir de novo. A especificação CSS reconhece que um elemento está contido em outro e considera o elemento pai quando o elemento filho é declarado. Tal mecanismo é considerado herança. Então, quando você associa um estilo a um elemento, o mesmo estilo se aplica a todos os elementos que são filhos daquele elemento. Vou voltar ao exemplo da árvore. Isso que eu acabei de falar nesse slide, eu vou explicar agora. Olha só, se você coloca um estilo na tag body, obrigatoriamente esse estilo será herdado por todos os elementos que estão abaixo da tag body, que são filhos da tag body. Tá? Então esse é o pai, elemento pai. Esses são os elementos filho desse elemento pai. Esse é o elemento pai desse elemento e esse elemento é o pai desses elementos todos que estão da tag body. Por sua vez, esse é o avô desses elementos aqui. Tudo bem? Então, se eu colocar um estilo aqui no HTML, os seus filhos e os seus netos herdarão esse estilo. A menos que um estilo, que um neto, que um filho, né, diga assim: olha, pai, você declarou isso aqui, essa propriedade aqui, mas eu quero declarar diferente. Então o filho desse sobrescreve o que o pai tinha feito. Ou seja, há uma herança, mas não uma herança obrigatória. Se você quiser modificar o estilo de um elemento de cima, é só você declarar no elemento de baixo, tá? Isso vale para as tags também que estão aqui embaixo. Mesma coisa vale para o head. Se eu declarei uma propriedade para o head, o title vai obedecer a essas propriedades, a menos que ele diga que não. Isso se chama herança. Isso você vai ver em modelagem de dados, isso você vai ver em linguagem de programação 2. Quando você declara um elemento, você tem que observar o elemento que está imediatamente acima. O elemento que está imediatamente acima é o pai do elemento que está abaixo. E as propriedades dele são herdadas para os filhos. Tudo bem? Me fiz entender? Então depois dá uma olhadinha de novo nesse slide, mas o conceito de herança é você declarar uma propriedade para o elemento pai e ela ser válida obrigatoriamente para os seus elementos filhos. Por exemplo, nessa página aqui, eu declarei na tag body, a propriedade border color, a propriedade color como branca e a propriedade background color como verde. E aí eu usei a tag H1
e 2 tags PEIs, sem me preocupar com a cor do H1 nem com a cor do P. Então ele já herdou a cor branca do pai, tá bom? Esse é o sentido dessa figura aqui, tá? Então a herança, ela permite que você dê estilo aos seus filhos e que os pais controlem a aparência de seus filhos, tá bom? Bom, uma outra coisa que eu preciso falar também, nós tínhamos estilos CSS interno, né, que a gente tem feito agora, ou seja, declarar as tags style e barra style entre o head e o barra head da nossa página, mas a gente também pode aplicar estilos de linha. Muitas das vezes você quer fazer alterações somente numa palavra ou somente num lugar de uma página do teu website. Então você vai aplicar estilos de linha ou inline style sheet, aplicados em apenas uma única linha ou trecho de código. Podemos aplicar esse estilo de linha em um único trecho de código, usando o atributo style na própria tag ou através do atributo spam. Então eu posso usar tanto o atributo style dentro da tag, como eu posso usar o atributo spam. Vou mostrar para vocês, tá? Exemplo. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Como é que eu faço para declarar um estilo só, né, nessa palavra todos, né? Então agora vamos usar um estilo individual, inline style sheet. Aí eu quero usar só nessa palavra todos a letra amarela. Como é que eu faço? Spam, tag spam, e aí eu coloco style igual a color, propriedade, o valor da propriedade e o valor do atributo dela. Então eu faço uma declaração, como eu faria lá no CSS interno, usando a tag spam e o atributo style, tá? Então todos os alunos devem estudar CSS com muita atenção. Então a palavra todos vai aparecer em amarelo, enquanto as palavras, o restante da frase vai aparecer em preto. Eu posso fazer um estilo de linha sem usar a palavra spam, só colocando style aqui, tá? Eu prefiro, e é mais profissional, você usar a palavra spam, tá? Isso já é padronizado. Mas você pode declarar aqui a tag P e declarar aqui o estilo de linha que você quer para aplicar somente nesse parágrafo a cor amarela, tá? Então a gente vai refazer esse exemplo e aí você vai ver a aplicação de um estilo de linha ou estilo inline style sheet. Lembrando, só serve para aquela palavra, para aquela frase, para aquele texto onde eu coloco o atributo, tá? Ele não vale mais para a página toda. Eu queria que vocês entendessem isso. Ao contrário do CSS interno, que vale para a página toda, esse CSS só vale para a linha. Bem, é um chamado de CSS inline. Fechado? Os dois são CSS inline, tá? Bom, então aqui, agora a gente está sempre declarando, né, as nossas folhas de estilo sempre dentro da página CSS, mas isso não é o que acontece na vida normal, tá? Na vida real, a gente coloca geralmente o CSS de maneira externa, tá? Então a gente cria vários arquivos externos, né? E a gente faz com que o CSS passe a enxergar esses vários elementos externos. Por exemplo, aqui eu tenho um arquivo, vou botar uma fonte maior, um arquivo CSS. Eu tenho um arquivo CSS, tá? E aqui eu vou ter a página 1, página A.html, página B.html, certo? E aí eu vou ter um arquivo CSS externo, que eu vou chamar aqui de CSS 1101.css. Agora, os arquivos HTML tem extensão .html, correto? Isso a gente já sabe. Mas os arquivos CSS ele tem extensão .css. Então a gente vai criar um arquivo externo e aí para cada página eu vou linkar esse CSS externo. Qual é a vantagem disso? Né? A vantagem disso é que eu vou ter um conjunto de propriedades aqui que vão ser lidas pela página A e pela página B. Se eu, por exemplo, quiser mudar a fonte do meu website, eu só mudo nesse arquivo CSS e todas as páginas do meu website que estão ligadas a esse arquivo CSS vão alterar imediatamente a fonte. Se não tivesse um arquivo CSS externo, eu teria que alterar em todas as páginas no CSS interno àquela página. Então agora eu faço um arquivo somente de CSS
e faço todas as minhas páginas do meu website enxergar aquele arquivo externo. Então essa é a vantagem do CSS externo, tá? Uma mudança no CSS externo reflete todas as páginas ligadas àquele ao mesmo, melhor, ligadas ao mesmo. Então, se eu mudar alguma coisa no meu CSS externo, todas as minhas páginas ligadas a ele automaticamente vão conseguir enxergar. E como é que o senhor vai fazer isso, professor? Vamos lá, vamos junto. Matei minha máquina, eu tive que reinstalar o Visual Studio Code. Bom, eu alterei as cores, né, do meu editor, né, e eu queria mostrar para vocês como eu altero, só para a gente continuar a matéria, fica mais fácil de você entender como eu altero as cores e mudo a fonte no meu editor Visual Studio Code. Eu clico aqui nessa serrilha, tá, e vou em Settings, tá. Em Settings eu tenho todas as configurações que eu quero mexer, tá, eu vim aqui na Appearance e mudei aqui para a cor de tema, eu mudei para esse Light Modern, né? E ele vai ficar sempre branquinho. Eu prefiro branco do que escuro, tá? Tem gente que gosta de escuro, tá? E aí eu também vim aqui na propriedade Text, né? Nessa propriedade, nesse valor aqui fonte, e botei o valor para 32 e cliquei aqui para fechar todas as janelas abertas, tá? E aí, com isso, eu alterei a aparência do meu Visual Studio Code. Bom, vamos criar o CSS externo, que era o nosso objetivo da aula de hoje. File, New, Select a Language. Eu vou copiar um HTML. Tá? Para criar o corpo do HTML, vou criar a página HTML que vai ligar ao CSS externo. Eu fui lá, criei a página HTML e aqui eu vou criar um parágrafo onde eu vou colocar a palavra que a gente sempre coloca. Né? E aí eu vou colocar um barra, tá? Até aí nos ajudou o Senhor. Agora eu tenho que salvar essa página HTML. Então eu venho para cá, Save As, vou chamar de aula 7A. Tá? Então eu acabei salvando essa página HTML. E agora o CSS externo, professor. Eu quero fazer com que esse parágrafo se torne vermelho através de um CSS externo. File, New Text File, Select a Language, vem em CSS, tá? Seleciono lá, em vez de HTML, seleciono CSS, e aí eu coloco só a propriedade, o seletor que eu quero mexer, tá? Só o seletor que eu quero mexer. Então aqui o seletor eu quero que o meu parágrafo fique em vermelho, com a cor de fundo vermelho, com a cor do texto vermelho. E na hora de salvar também tem uma manha, pessoal, ó, File, Save As. O tipo tem que estar CSS, tá? E eu vou chamar de CSS aula 7, tá? Então ele tem que ficar com esse nome, CSS aula 7, e a extensão CSS. Ou seja, os arquivos HTML, ele tem a extensão .html e os arquivos CSS externos têm a extensão .css, tá? Então agora é só o abraço, tá? Então, para mim já vai dar essa mensagem, para você não vai dar, tá? Eu já tinha feito. Bom, e aí eu vou executar. E vai continuar em negrito, né? Professor, por que continua em negrito? Porque agora eu tenho que ligar esse CSS. Então, vou botar aqui o título da página, sempre colocando, que eu nunca coloco, uso de CSS externo. Tá? Da nossa página, e aí aqui eu vou criar a referência externa através da tag link real style sheet, isso tem que ter, tá? Sheet, e aí eu vou colocar aqui uma href, tá? CSS aula 7. Bem, eu poderia colocar também aqui um outro atributo que o pessoal coloca que é antigo, mas a gente vai colocar só para você ver. É antigo, tá? Esse atributo text ele não é obrigatório, mas ele é antigo, mas use se for necessário, tá? Então esse comando aqui, ele faz para fazer uma ligação de uma folha de estilo, é o tipo, tá? E aonde está essa folha de estilo? Está dentro da mesma pasta onde se encontra esta página, que é o DWeb2, e o nome desse bichinho, desse CSS, chama CSS aula 7. Ctrl S para salvar, F5 para executar.
e está lá meu parágrafo em vermelho, a minha página HTML fazendo referência a esse CSS externo. Arquivo, né, aula 8.html, pode usar? Pode, é só fazer referência. Arquivo aula 9.html, pode usar? Pode fazer referência, só fazer referência. Arquivo aula 50, pode usar? Pode, é só fazer referência. Se eu mudar, quiser a cor verde, eu só mudo aqui, né, e todos que estão ligados a ele passam a fazer referência àquele arquivo. Não é milagre, é tecnologia. Qualquer dúvida, procure o professor. Forte abraço, vamos seguindo.